isso, a não ser que consigamos visto de trabalho. E você conseguir um visto de trabalho num país africano que não tem emprego nem para quem mora lá, é uma coisa complicada. Então, lá é um local que recebe bastante missionários. Normalmente os missionários que vão não são missionários que têm um vínculo a longo prazo, né, como nós temos. Eles vão, atendem, ficam 15 dias ou um mês lá, atendem a necessidade da obra e depois voltam aos seus países. Mas eles são muito bem-vindos, tanto que eu falo que ajuda não é só com donativos, né? Ela também tem a oração e a necessidade também das pessoas que vão. Há uma necessidade do ir, né? Que são poucas pessoas que se dispõem hoje a largar, né, a sua vida, largar a comunidade. Irmãos, às vezes a gente acha que aqui está ruim, aí quando você começa a entender a necessidade das pessoas de outro país, né? Lá as mulheres ficam assim, hiper agradecidas. Se você dá R$10 para elas fazerem uma faxina, a faxina ela custa R$10 e é o sustento que elas têm para os filhos a semana toda. E aqui muitas vezes, eu não sei qual que é a diária aqui, mas em São Paulo é 100, R$120 e muitas vezes a gente reclama, né? E lá eles vivem com isso. O prato típico lá é arroz e feijão. Quem tem dinheiro tem arroz e feijão todos os dias. Carne é uma coisa rara, não é algo comum. E aí, voltando, essas são algumas crianças que são, vocês estão vendo? Já vi. Que fazem parte do projeto. Vê que são crianças de várias idades. E aí o que aconteceu? Quando ele alugou esse espaço, foi feita a venda, várias crianças começaram a aparecer. Lá as crianças têm autonomia, às vezes andam. Tem crianças que eles conhecem há 1 ano, sabe? Se tem pais, se tem mães, se são órfãos, eles não conseguem saber o histórico da criança. E as crianças começaram a vir no espaço e normalmente os missionários que vão lá buscam atividades para essas crianças que não estão na escola. Infelizmente não dá para manter, né, colocar todas as crianças na escola, tem um custo. Mas já que a gente não consegue colocar as crianças na escola, então a gente procura levar o nosso conhecimento para essas crianças. Em dezembro foi uma missionária chamada Rafaela, e através da igreja dela, eles conseguiram implantar um parquinho lá. Então tem escorregador, tem peão. Então as crianças ficam lá o dia inteiro. Então, sempre que tem alguma atividade na igreja, você tem que pensar em alimento das crianças. Só que eu falo criança porque é o que mais tem lá. A expectativa de vida é muito curta, né? Com 40, 50 anos, já é considerado idoso, somente os homens. Eles morrem muito cedo, devido às doenças que tem lá. Então, assim, tem muita criança. Não tem muito, como diz a Rafaela, ela fala que brota criança no chão. E quando eles fazem o churrasco, foram fazer um churrasco para comemorar o aniversário de uma missionária, quando eles viram, começou a aparecer tanta criança que eles não sabiam, não davam conta. Então, essa é a realidade, é um lugar abençoado. Pode passar, por favor. Aqui é um PDF que eu conto um pouquinho da minha história. E aí eu quero falar, esse aqui foi o projeto do Lar Batista. Essa foto foi no terreno. Essas crianças órfãs, hoje o projeto já foi plantado, foi construído o local. A construção é bem simples, porém eu vi o milagre da realização desse projeto no período de menos de 2 anos. Foi arrecadado mais de R$1 milhão, foi feito esse projeto do nada, desde a compra do terreno até a construção das casas, quadra, escolas, crianças sempre tudo no mesmo lugar. E o conceito desse projeto na época foi tirar aquela cara de instituição, né? As crianças já são órfãs ou vêm de uma situação complicada e aí tinham ido na instituição e muitas vezes puxaram para a criança. Então foram feitas várias casas, cada casinha de 8 a 12 crianças e uma mãe e um pai, normalmente um casal.
missionários. Eles adotavam aquelas crianças, ficavam com elas, cuidavam. É um projeto muito bonito, que na realidade não ficava, é o que acontece hoje. E isso daí foi um dia de um evento que teve, todo ano é comemorada a inauguração do lar, e aí vai muita gente de todo o Brasil, todos os voluntários que conseguem prestigiar as crianças, eles vão. Então, é possível fazer, é possível continuar a favor. E aí, quando o Daniel falou da necessidade desse projeto, eu comecei a estudar como deveria ser feito, e até então eu pensei que a minha única ajuda me seria na arquitetura, né? Primeiro eu pensei que fosse isso, depois eu disse, não, tem mais, né? Porque a gente, se nós pudermos levar a promoção, às vezes você fala assim, mas eu não sou arquiteta, eu sou cabeleireira. É bem-vindo qualquer trabalho. Eu não sei fazer, eu sempre falo, eu não sei fazer uma escova, não sei pintar a unha. Então são os dons que cada um tem, né? E a obra, ela necessita. Aí se você não consegue ir, você pode ajudar na intercessão. Se você não consegue, de repente, eu sou muito boa para orar, sou bom para orar, você pode ajudar também na contribuição, tanto aqui na igreja, que o pastor já está falando de projetos que tem aqui. É muito importante a igreja se envolver com a missão. A gente sempre fala que a igreja se envolve com a missão, a igreja é próspera, porque você está obedecendo, é algo que Jesus falou, não é o que o pastor falou. Então se envolva aqui na sua cidade, nos projetos sociais. Lá em São Paulo nós temos uma irmã que ela falou, eu não tenho dinheiro, mas o que eu posso fazer, eu tenho uma clínica de estética, nós podemos tirar um dia, colocar tudo com 50% de desconto dentro da igreja, a gente convidar a comunidade, convidar os vizinhos para vir fazer o tratamento. Então, assim, eu achei super interessante a iniciativa dela, né? A igreja, você pode se envolver, e não é só com a gente, né? Porque o projeto não é só para atender quem é da igreja, é para atender também quem está fora, porque através do projeto, muitas pessoas podem ser salvas. Então, pode passar, por favor. Esse foi o programa que nós pretendemos fazer lá, é um projeto a longo prazo, né? Não é nada que nós faremos esse ano ainda, porque precisamos de... são muitas etapas e a principal nesse momento é financeira. Então nós precisamos, o projeto é para fazer uma igreja, eu coloquei capela, porque isso daí foi definido para pessoas não evangélicas, né? Um espaço multiuso, que é para ter aula de arte, aula de música, aula de pintura, campo de futebol, área para plantio. Essa, assim, de início, é o que nós pretendemos fazer, a área para plantio. Porque aquilo que nós falamos, embora seja um país, né, que tem lá, é uma espécie que tem mais riqueza, porque tem muito diamante lá. Só que tem diamante para fora, não tem para dentro. Mas tem o problema da fome, e ele também é vizinho a um dos países que tem, assim, maior índice de fome, né, hoje, que é o Sudão do Sul, que é um país de conflito. Então, esse é o projeto já que o Daniel quer. Eu falei, do Sudão ainda eu não vou. Deixa eu chegar em Uganda. Mas o projeto é também uma área grande de agricultura, plantar feijão. É só feijão. Só feijão. E aí, alimentar o pessoal de lá e tentar levar um pouquinho de alimento para o pessoal do Sudão, que lá a alimentação diária deles é grama fervida. É o que eles têm comido hoje. Então, tem essa questão da alimentação que é a prioridade, terreno para plantar. Depois fazer casas missionárias, chalés para abrigar visitantes, como eu disse, é uma área que recebe muita gente, muitos missionários, porque a aula é curto prazo, a gente não pode falar muito tempo. E 6 kitnets para os trabalhadores e depósito. Hoje, no local da igreja, tem 20 pessoas servindo a igreja. Eles tentam, né, empregar bastante gente, então um limpa, outro faz a comida, outro faz a limpeza.
sustenta através dos exemplos. Então, hoje, nessa comunidade, 20 pessoas, 20 trabalhadores recebem salário e recebem alimento todo mês. Então, essa é um pouco da realidade de onde nós vamos, né, em breve. E aí o pastor falou, o meu pastor conversou com o pastor Natanael, né? E qual que é o projeto? Vocês perguntam, mas como vocês vão? Como que vai acontecer isso? Eu sempre falo, Senhor, eu aceito o teu chamado, né? Obedeço o teu chamado. Porém, a gente se dedica, tem trabalhado muito no projeto e a gente não tem salário. A gente não tem salário, essa é a realidade. Nós abrimos mão, a Raquel trabalhava, pediu as contas para poder ajudar no trabalho. Eu me dediquei, é fácil, não é fácil, é renúncia. E eu sempre falo, Senhor, eu não quero pedir dinheiro para ninguém, porque eu sei que é complicado. Então o Senhor vai dar o caminho. Então, enquanto nós orávamos, nós temos a estratégia, que foi para a Valéria, de nós fazermos uma revista. E aí ela explicou, falou, nós já fizemos essa revista. Ela tem os irmãos, não é só para a igreja, é para comerciante, né? De diversos ramos, cristão ou não cristão. Ele anuncia, né, paga o valor, você paga o valor pelo anúncio. Você paga o valor pelo anúncio e a gente divulga o material. E aí quando ela falou isso, eu falei, nossa, realmente, né, graças a Deus. E nós começamos a trabalhar isso. Essa questão da revista é algo recente. Nós iniciamos a revista geral. E aí a Karina, ela já trabalha com uma revista que tem abrangência em Botucatu e região, veio somar conosco. Então ela já tem experiência de publicar a revista e eu falei, glória a Deus, então vamos começar a trabalhar, começar a divulgar. Então, para vocês que são empresários, que têm interesse, o que nós temos, a nossa meta? Hoje a revista está em Botucatu e São Paulo, né? Nós pretendemos, e agora Jarinu. Eu Jarinu, Jundiaí. Então, assim, a gente procura atender todas as, desde o pequeno microempresário ao empresário de grande porte. E aí depois a Karina vai explicar um pouquinho para vocês, quem tiver dúvida, né, coloca uma mesinha e mostrar para vocês direitinho. E é essa maneira que nós estamos captando fundos para o projeto. Entendeu? É através da revista. Temos tido, semana passada, semana retrasada, o empresário né, nós fomos levar a revista e disse, não precisa anunciar não, porque o meu negócio é café, plantar café e aí já tem, claro, os clientes certos. Ele falou, mas eu quero ajudar no projeto. Então eu vou doar uma passagem para vocês irem. Foi assim uma bênção. Aí um outro empresário também ele falou, não, eu não preciso anunciar também. Eu falei, glória a Deus, eu não preciso anunciar. Porque ele, no caso dele, era cristão, ele deu os motivos dele. Ele falou, mas eu vou dar o valor. E o valor que ele deu para a gente é suficiente para nós nos mantermos lá durante um mês. Então, na mesma semana, conseguimos fazer a conversão para o dinheiro. E não só a gente, né? Ajudar também. Além de nos mantermos, ajudar quem estiver ao nosso redor. Então, irmãos, nós temos visto assim, a provisão de Deus e queremos também abençoar vocês, onde nós temos ido. A gente sempre fala, se a gente puder abençoar. E a maneira que nós vimos foi através da revista. Já existe uma revista em circulação. Então, se vocês tiverem, alguém aqui, tiver um produto que não seja só daqui de Jarinu, queira expandir, já tem essa revista em Botucatu, pode anunciar lá também. Se vocês tiverem interesse, né, de repente, tem uma fábrica de camiseta, faço estamparia personalizada, ou eu faço telas, por exemplo, você faz pinta telas, ela pode atingir o público do Brasil todo. Então, temos essas duas opções. E essa revista, que ela chama, então uma chama Especial Botucatu, que já está em circulação, já funciona
e tem a outra revista que é para a missão. Para a missão, ela é aonde tiver anunciante, nós vamos levar. A maior parte dos anunciantes hoje, por nós estarmos em São Paulo, é em São Paulo, mas a gente está planejando aonde nos chama, se nos chamarem na Bahia, vai ter anúncio também da Bahia. Bom, então é isso que eu queria passar para vocês, depois vocês podem tirar as dúvidas com a Karina, tá? E eu acho que vai ser, tenho certeza que vai ser bênção. Independente do que vocês puderem fazer, seja para nós, seja para a igreja, eu sempre falo que nós fazemos a nossa parte, né? A gente está trabalhando, tá? Nós estamos divulgando, porém nós temos a paz que quem chamou ele cuida, né? Quem me chamou foi Deus. Então, assim, para finalizar a minha participação da professora pastora Raquel, eu quero sempre falar para vocês aquilo que eu aprendi. A bênção, ela vem de Deus. Você não precisa se preocupar, né? A bênção, ela vem de Deus. Mas esteja atento ao seu irmão, né? A necessidade do seu irmão. Esteja atento, né? A ajudar na igreja, que eu tenho certeza que aqui deve ter projetos também, né? Sociais. Esteja atento, porque quando você abre a sua mão, né? Quando você ajuda o seu irmão, o Senhor, Ele tem muito mais para você. Ele vai te retribuir por isso. E eu falo por experiência própria. Não estou falando por experiência de ninguém. Que quando eu falei assim para Deus, né, saí do trabalho, renunciei ao trabalho, renunciei, até não foi fácil renunciar. Não foi fácil, mas eu precisei renunciar. E quando eu renunciei, eu falei assim, Senhor, e agora? O que vai ser da minha vida? Porque agora eu virei independente. Antes eu conseguia ajudar, eu ajudei o projeto financeiramente durante 1 ano e meio. Chegou um mês que só com a minha oferta de uma amiga foi suficiente manter todas as crianças naquele mês. E de repente eu me vi dependente. Aí quando eu me vi dependente, o Senhor falou, agora eu cuido de você. Agora você fique sossegada, que agora vai ser do meu jeito. E aí um dos milagres, só vou falar, né? São milagres materiais, temos milagres espirituais, mas um dos milagres que Deus fez comigo foi a questão da casa. Eu sempre tinha sonho de ter uma casa, e nunca dava certo, aí estava pagando o apartamento, aí quando eu saí do trabalho, agora já não dá mais, né? Eu saí. E aí eu perdi tudo aquilo que eu tinha pago durante aquele período. Só que aí passou um tempinho, eu tive uma oferta para ter uma casa, sem ter dinheiro nenhum, sem ter entrada, e eu não escondi nada disso da pessoa que queria me vender. Eu falei, eu não tenho dinheiro, eu não estou trabalhando, não tenho entrada, então você quer vender para mim? Vai vender para você. Eu falei, então eu vou pagar quando eu puder, né? Ela me dá sua proposta. Aí eu falei, a minha proposta é eu pagar quando eu puder. Eu até falei brincando, né? Então tá bom, então a casa é sua. Então assim, eu até acreditei, eu falei, Jesus, e foi no momento que eu falei, sim, Senhor, sim, eu aceito o seu chamado. E eu tenho vivido, irmãos, milagres de provisão de Deus, milagres assim, de transformação, de salvação. Amanda, não posso deixar de falar da Amanda, ela sempre vai andar com a gente, através dela, né? Nós tivemos, tinha um tio, e o tio estava em viagem no México, em Cancún, e ela falou, meu tio vai se interessar, eu vou ter que falar, não dá. Meu tio vai se interessar pelo projeto, né? Apresenta para ele está viajando, quando ele voltar, eu vou comentar com ele. E ela comentou no mesmo dia com o tio. Aí o tio dela já mandou uma mensagem falando, quanto projeto eu quero conhecer. Aí mandei o projeto para ele, que foi esse PDF que vocês estão vendo. Aqui é a imagem de lá de algumas crianças que todos os dias estão lá. E quando eu mandei o projeto para ele não era cristão, ele começou a perguntar sobre Jesus, perguntar como que funcionavam as coisas, isso através do projeto. E aí, irmãos, eu conversei com ele terça, quarta, quinta. Aí na quinta-feira ele falou, Kézia, agora faz uma oração por mim, porque eu não estou me sentindo bem. E ele está em viagem. Aí eu
vamos orar. Aí na sexta-feira ele me escreveu a história da UTI. Estou com uma trombose e o médico falou que vai ter que me internar e ela já está dando pneumonia pulmonar. Bom, ele entrou na sexta-feira, isso vai estar fazendo um mês, essa semana fez um mês, né? Que isso aconteceu, fez um mês. E aí passou sábado, e aí ele já foi entubado. A situação já estava tão grave, 38 anos, hiper grave, que ele já foi entubado. Aí no domingo, à noite, ele teve uma melhora, e quando ele teve essa melhora, ele chamou a esposa e falou: olha, Deus veio me visitar. Enquanto ele estava em coma, ele falou: Deus veio me visitar. E foi algo assim inédito, porque Deus o visitou para que ele fosse salvo. E aí ele começou a falar como um cristão há anos. Ele nunca foi crente, ele era espírita, então ele não tinha nem conhecido o nosso linguajar. E nessa revelação, nesse sonho que ele teve, Jesus veio visitar, ele foi revelado a ele o plano da salvação, aquilo que eu não consegui fazer nesses dias, e ele aceitou Jesus. O convite veio através de Jesus Cristo. Foi algo assim lindo que Deus fez. E antes dele morrer, aí ele faleceu na segunda-feira, e antes dele falecer, ele mandou um recado, pediu para a esposa gravar um áudio, falou: Kézia, fala para a Kézia, eu não conheci pessoalmente, para ela não desistir desse projeto da África, porque Deus está nesse negócio. E aí depois revisou o médico, foi assim, foi algo que depois do médico, uma semana, veio perguntar para a esposa dele quem era Jesus, porque ele estava morrendo, e aí ele falou: olha, você precisa conhecer esse Jesus que eu conheci. E faleceu. Então, irmãos, eu vejo assim que Deus, ele tem grandes coisas quando você se dispõe a fazer. E através da vida do Emerson, 6 pessoas já foram salvas. Isso em um mês. E eu creio que a salvação vai se estender por toda a família. Então, que vocês possam entender que a obra missionária, ela faz milagres na nossa vida. Não importa se você vai ajudar de longe, se você vai interceder, ou se você vai, obedeça, chamar o Senhor. Obedeça. E aí você vai começar a ver sua vida se transformar. E aí eu sempre falo, nós temos 2 opções. Ou você vive o natural, ou você vive o sobrenatural. Eu escolhi viver o sobrenatural. Tem um monte de prova, mas os milagres são tão grandes que você fala assim: Senhor, eu não imaginava viver isso, vivenciar isso. E Deus faz. Amém? Eu quero hoje passar para a Raquel, fazer uma oração, que aqui tem muito empresário, e nós vamos fazer a oração para vocês. Vamos ter que ficar em pé. Vem, Raquel, já aqui. Porque nós cremos no Deus da provisão e no Deus dos milagres. E eu creio que muitas histórias, muitas situações serão mudadas hoje, através da nossa fé. Amém? Vamos lá. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor tem me concedido de estar aqui, Senhor. Senhor Jesus, eu te agradeço porque foi o Senhor que nos trouxe. Nós fizemos planos, muitas vezes a gente tenta planejar tanta coisa, mas é o Senhor quem faz. É o Senhor quem muda a história. É o Senhor quem muda a situação. Senhor Jesus, aqui está a sua igreja. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor conhece, Senhor, aqueles que têm negócios, as dificuldades, as deficiências, onde está faltando. Senhor, nesta tarde, eu venho pedir, Senhor, que o Senhor entre no lar dos teus filhos, que o Senhor entre nos negócios. Eu sei que eles já entregaram a Ti. Mas hoje nós estamos falando de missão, nós estamos falando de chamado, nós estamos falando de renúncia. Senhor Deus, que os teus filhos possam entender a importância de te servir, entender a importância da obra missionária, entender a importância, Senhor, do IT. Porque a tua palavra diz que para nós buscarmos primeiro o teu reino e as demais coisas serão acrescentadas. Então, Senhor, que o Senhor venha acrescentar na vida de cada um. Vem abrir portas, vem criar clientes, Senhor, de longe, de perto. Senhor, venha ser a provisão do lar dos teus filhos. E que, Senhor,
Senhor, nós possamos, Senhor Jesus, através do pastor Anael, saber dos milagres que irão acontecer na vida dos teus filhos. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade. E eu venho pedir, Senhor, confirme a obra, Senhor, das nossas mãos. Não porque nós merecemos, não porque nós somos capacitados, mas porque o Senhor é grande e é o Senhor quem faz. E nós cremos nos teus milagres. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero saudar os irmãos com a pastor. E, assim, eu costumo brincar com a Kézia, com a Valéria, né? Foi as duas que me deram a notícia que eu estaria indo para a África. Que eu caí de paraquedas. Mas eu não caí de paraquedas. Eu sei que eu não caí porque as coisas de Deus é tudo planejado. Deus tem seus sonhos. E basta nós aceitarmos querer viver os sonhos de Deus ou viver os nossos sonhos. E, assim, contando a minha história, não é muito diferente da Kézia. Eu sempre trabalhei com crianças, né? Na igreja, minha mãe, ela cuidava de 35 crianças no grupo infantil, e eu sempre ajudando, né? E quando tinha festividade, ajudava com fantoches, né? Fazendo história do mundo. Não foi muita diferença da Kézia, não. Mas desde criança, o meu coração já ardia pela obra missionária. E sempre quando iam os missionários iam na igreja, né, contar o testemunho, contar a história, eu ouvia aqueles hinos, eu começava a chorar e não sabia nem por que estava chorando. Mas já era Deus, né? Já tinha o chamado dele, mas eu não entendia, eu era criança. E aí passou-se os anos, e quando foi na idade mais ou menos de 15 para 16 anos, Deus fez o chamado, né? Deus me chamou. Só que eu rejeitei. Eu falei, não, isso não é para mim. A gente não quer ter, né? Para ir para outro país, a gente não sabe o que vai enfrentar. Então eu rejeitei. Aí eu comecei a trabalhar e fui trabalhando, mas assim, eu rejeitei o ir, né? De ir do chamado de Deus, mas eu sempre tive o meu coração voltado para missões. Eu sempre ajudei, eu sempre orei, né? Eu sempre tive envolvida também com missões. E quando foi no ano de 2000, eu falo que Deus, assim, ele me arrancou aqui do Brasil, ele me levou para um outro lugar. E, não sendo diferente, ele me coloca bem aonde? Bem no meio de missionários. E eu nem me toquei, porque, assim, foi a amizade, foi Deus que colocou elas, né, no meu caminho. E, assim, eu levava mais pela parte de amizade, não que Deus estivesse me ensinando algo, né? E eu vivi ali 12 anos no meio das missionárias, assim, todas as vezes que elas iam fazer, pregar a igreja, iam fazer algum trabalho, elas sempre estavam me chamando, e eu sempre lá disposta a ajudar, né? Eu sempre ficava na intercessão. Eu falo para a Kézia, eu sou o suporte da Kézia. Ela é missionária, eu sou o suporte. E eu ficava sempre na intercessão, sempre, né, só ajudando mesmo. E ajudava né, eles faziam garagem de célula, então eu ajudava também, né, no que eu podia. E assim, nesses 12 anos, Deus foi me moldando. Mas até então eu nem tinha caído a ficha, que era alguma coisa, eu já tinha esquecido lá atrás o que Deus já tinha falado comigo, né, da obra missionária, mas eu rejeitei. Mas graças a Deus, olha, eu gosto dos salmos, né, acho que é 103 e 14, parece, que fala que ele conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó, né? Então ele conhece a minha estrutura, ele conhecia, ele sabe muito bem o que tem dentro de mim, né? O ardor pela obra missionária. E aí passou-se, né? Voltei para o Brasil, tem 4 anos e poucos que eu voltei, 4 anos e meio que eu voltei para o Brasil. E aí, mas, quer dizer, a casa eu já conhecia, mas como a gente era criança, a gente não tinha muito uma ligação, né? E a gente veio mesmo ter uma ligação agora, depois que eu voltei. E aí a gente começou a orar. Ela falou assim, eu quero orar. No dia que nós começamos a orar, foi até na casa da Valéria, ela falou assim, mas eu queria, ela me contou essa parte, porque ela queria saber o que Deus queria dela, né? Eu
começou e foi assim, eu, a Kézia, a Valéria e o Claudinei. A gente tinha chamado uma outra pessoa, só que essa outra pessoa não fazia com a gente. E começou nós duas. Mal sabia eu e ela que ali o Senhor já estava juntando o propósito, né? Que ela fala, sei, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E nós nos juntamos ali naquele dia e começamos a orar. Mas eu, assim, eu ajudava ela na oração. Eu já sabia do chamado dela para a África, mas eu não quero não. Isso é para você. Você sabe que Deus quer que você não sabe que não é comigo. Mas se Deus quiser te levar. Eu falei, não, quer dizer, seu chamado é seu. Meu chamado é outro chamado. Meu chamado está em outro lugar. No meu coração. Mas enfim. E é isso. Um dia nós fomos orar. Fomos no monte, né? A gente estava indo para o monte orar. E aí nós chegaram no lugar, né? Todas felizes. Né? E Raquel, eu tenho uma coisa para te contar. Eu falei, conta logo. A abençoada ali, ela falou assim, olha, eu estava orando. E Deus falou que é você que vai para a casa para África. Eu, what? O que foi isso? E aí elas contaram, né? O que Deus tinha falado com ela. E a Kézia falou, né? Que até a Valéria se propôs ir com a Kézia. E a Kézia falou também, uma das coisas que ela falou, que ela não iria sozinha. Né? E dela falar isso, estou eu aqui indo para a África. E aí a Valéria se dispôs a ir com ela, só que ela não sentia que era isso que Deus queria. Né? E aí, quando ela falou o meu nome, aí ela sentiu paz. Né? E eu não senti paz. Foi 2 dias sem dormir, foi 2 dias, né, na tribulação dos meus pensamentos, meus conflitos, né, porque como nós somos da África. Eu tinha acabado de arrumar trabalho, não tem nem 6 meses que eu estou trabalhando. E eu falei, mas como assim, né? Mas Deus é tremendo. E fiquei 2 dias na luta. Não vou. De repente, no trabalho, eu mandei uma mensagem para uma amiga minha e falei assim, ora, porque se Deus quiser e assim permitir, eu estarei indo na missão com a Kézia para a África em julho. E assim, eu falei, nossa, eu escrevi isso, não sou eu, porque eu não queria jamais. E aí, quando eu fui para a casa delas à tarde, né, depois do trabalho, eu falei, olha, vocês são doidas. E eu sou mais doida ainda, porque eu acabei de escrever, mostrei a mensagem para elas, e aí elas começaram a dar risada, a glorificar, eu falei, amém. Né? E agora, assim, eu falo, eu não sabia que dizer sim, eu ia ficar tão feliz em ir para a África, porque nós sabemos a necessidade, né? Nós temos uma vida aqui, e assim, não é uma vida de riquezas, mas é uma vida boa. E aí a gente vai para um lugar onde a precariedade lá é tremenda, né? E assim, é difícil, mas nós estamos em paz. E eu sinto assim, eu falei para ela, se eu soubesse que ia ser bom assim, eu já teria aceitado esse chamado bem antes, né? Eu teria aceitado esse chamado, mas eu estou muito feliz, assim, apesar de ir para um lugar onde não corresponde às nossas expectativas, assim, de moradia, de tudo que a gente vive aqui, mas eu estou muito feliz, porque eu sei que lá Deus tem uma obra a fazer, e muitas vidas, assim, pode se chegar, não só lá, como aqui também, né? E apenas de nós dizermos sim, obedecer aquilo que o Senhor nos deu, né? Nos chamou, no propósito que Deus nos chamou de ir, né? Não importa onde, podia ser em outro lugar, mas desde que nós estejamos no centro da vontade de Deus, Ele vai abençoar. Ele já está abençoando, porque do dia 11 de maio para cá, quando eu fiquei sabendo que ia para lá, eu digo nós porque nós temos vivido o milagre. O milagre da salvação foi
foi mais impactante, né, na minha vida, e acredito que na vida delas também, porque foi tudo muito rápido, né, em prazo de uma semana aconteceu tudo isso e assim, Deus salvou, a gente viu a salvação de Deus na vida daquela pessoa. E quando a Kézia estava dando testemunho no domingo, mais 5 almas, né? Então assim, a gente vê que Deus está no negócio por quê? Salvação de vida, salvação de almas. Isso é o mais importante, né? Então assim, é um pouquinho só, né, do meu histórico, mas assim, que Deus, Ele faz quando você decide obedecer, quando você decide dizer sim, Ele faz tudo, né? Do nada Ele faz tudo. É o que Ele tem feito comigo e com a Kézia. Nós temos vivido milagres que assim, eu jamais imaginaria viver, né? E é só isso um pouquinho que eu quero contar. Mas se você tem um chamado, não rejeite. Não faça que nem eu rejeitei por anos coisas que eu poderia estar vivendo, né? Por anos eu rejeitei e agora eu estou vivendo e eu estou sendo assim. A minha vida está sendo impactada, está sendo transformada, porque Deus faz. E é só, basta a gente dizer sim. Amém. Glória a Deus. Então, que Deus abençoe vocês. Agradecemos pela oportunidade, pastor, e nós podemos apresentar um pouquinho, tá? E quero passar para o pastor, então, quanto à revista, as dúvidas que vocês tiverem, veja com a Karina, com a Valéria, eles podem te direcionar, nós podemos direcionar, tá bom? Que Deus abençoe. Oi, pode falar. Sim, pode dar uma explicadinha. Senhor, irmãos, para mim é um motivo de grande alegria estar aqui com vocês, estar apresentando o projeto juntamente com a Kézia, a minha irmã, e eu estou super feliz de estar fazendo parte também desse trabalho. Na verdade, a revista ela vai estar sendo abranger vários lugares, a gente vai começar entregando nas igrejas, não importa, Assembleia, Batista. E assim, a gente trabalha com vários formatos, né? E depois no final a gente pode sentar e estar mostrando. E assim, a gente vai todo o negócio que você quer mostrar. A gente trabalha com os formatos, né, da revista, página inteira, meia página, alguns valores aqui que depois eu posso mostrar para os irmãos. E assim, eu falo que na verdade a gente não está, a gente pensa na revista, mas é o que os irmãos sentirem, está nos ajudando, é uma bênção, né? Então, independente da revista ou é uma doação, é bem-vindo. Eu não tenho muito o que falar. Se a gente quiser adotar, adotar o projeto, adotar o lugar, só as duas. O projeto total, ou no nome de vocês, por exemplo, assim, a Kézia, a irmã, Raquel, né? Agora nós estamos, pode ser dentro do projeto, mas ele sempre vem com a gente. Nós fazemos parte, chamado do projeto, vem com a gente direciona. A outra questão é voltando à questão da revista, que o pastor já até perguntado, a revista ela também tem conteúdo. Eu não sei se alguém aqui gosta de escrever. De repente alguém tem uma história bonita aí, quer ser capa da revista, né? Tem essas opções, tem a opção dos artigos, então, porque, por exemplo, alguém, de repente, vou dar um exemplo, tem alguém, uma pessoa que dono de uma clínica, ou médico, ou dentista, ou você tem um histórico legal que faz bolo, o salão de beleza, professor, às vezes vocês não querem ser tradicionais, né? Colocar antes e depois, querem falar sobre algum produto, né? Ou algum método, então pode fazer o artigo, né? E aí, ao invés de uma propaganda, vai com o artigo. Então quem lê a revista vai ler lá o artigo e aí embaixo vai ser seu nome, seu telefone, seu endereço, né? Se for. Então é uma maneira também de você divulgar, porque tem gente que às vezes você não quer fazer só uma propaganda,
que você quer contar a história, né, de como começou, né, que é interessante também, em algum momento, publicar isso. Então tem essa opção da publicação dos artigos e a opção dos anúncios, que eles têm os anúncios pequenininhos, né? Não sei se os irmãos estão vendo, né? São os pequenininhos, até a página inteira, meia página. Né? E aí depois tem as questões dos artigos, que normalmente tem uma página, aí vai uma fotinho sua e os seus dados. Então, é o que vocês desejarem. A igreja, interessante também, né? Como artigo, lembra que eu falei, de repente o pastor faz um comentário, aí eu já consigo que eu acho mais interessante, não fica aquela coisa tão assim, direta, né? É uma maneira de você divulgar, vender ideias, não vender produtos, vender ideias, né? Então, eu não sei qual que é o ramo dos irmãos, mas existe tanto a opção dos anúncios quanto as opções dos artigos. E a revista, inicialmente, nós pretendemos tirar 2.000 tiragens. 2.000, inicialmente. Queremos chegar a 5.000. Claro que tudo vai depender também da procura, né? Porque se tiver bastante anunciante, você vai aumentando o número das tiragens. Aí aqui em Jaribu, de repente, o salão do cabeleireiro, é interessante deixar uma revista lá, deixar uma conveniência, né? A gente normalmente trabalha, o pessoal da revista, eles trabalham assim, vão dando da conveniência, não sei se tem algum posto, o pessoal para tomar café, igual que nós paramos, né? Você deixa a revista lá, então quando a pessoa estiver folheando, ela vai ter a visibilidade dos seus serviços. E pretendemos também divulgar nos sites também. Não ficar só na revista. Hoje a revista especial já tem, né? Tem quantos seguidores? Tem 11.000 seguidores no Face. Hoje as redes sociais, elas são assim, um veículo de propaganda assim, muito rápido. Então, tanto anunciar na revista como nas redes sociais é interessante. Tá vendo que eu já até aprendi a vender revista aí. Eu estou dando uma forcinha. Mas é isso. Então tem as opções, os valores atendem. Um exemplo, né? Já mostrei. O pequenininho, ele varia. Um avulso de 330 e aí uma página inteira, 1.400. A revista é algo legal porque não é uma coisa que as pessoas jogam fora, assim como o jornal, né? O jornal do dia, então é algo que fica a um período maior. Por isso que eu falei que, inclusive, os artigos, eles são interessantes para quem tiver depois no futuro intenção de fazer, é algo que nunca perde valor, né? Se você estiver falando do seu bolo, né? Vai passar 10 anos, vai ser a mesma coisa, não vai mudar, né? Não vai ter grandes alterações. Então é isso. Aí você construir o que vai atender, né? Depois aí a gente com a Karina, as formas de pagamento, tudo, mas é interessante vocês conhecerem um pouquinho melhor como que funciona e anunciar, porque tem que serviço, né? Como tem serviço para ser lembrado, né? Tá bom? Então que Deus abençoe você. Se alguém tiver, pode perguntar. Vocês têm esse projeto que era o projeto para vocês têm como uma coisa que poderia passar para alguém, como que funciona essa parte? Sim, temos a conta. Agora, nós não fizemos ainda a conta jurídica, porque tem até uma amiga nossa que ela é gerente do Banco da Rua, ela falou, não é momento, por causa das taxas e impostos. Para fazer a transferência, então pode ter, então eu estou trabalhando com a minha conta e a conta da Raquel. E normalmente, por exemplo, a oferta, se nós tivemos até agora, nós começamos a receber oferta fazer 2 meses, que até então a gente não trabalhava com isso, a gente estava tentando mais divulgar, né? Aí agora o pessoal começou a perguntar, então uma oferta já foi para passagem, a outra já foi para manutenção, então a gente procura direcionar e tem gente que fala, não, tem R$2.000 lá que é para a compra do terreno, que já está lá para com o Daniel. Então é só direcionar isso para estratégia, para falar para onde
resposta.